Olá, aqui estamos com o nosso canal Como Funciona, do Instituto Newton Sebraga, na nossa playlist que é bastante atraente porque sempre traz assuntos de grande interesse para todos que se interessam por tecnologia. E o assunto que nós escolhemos para esse vídeo são os aparelhos de visão noturna. Vamos ver como é que funcionam esses aparelhos. Vocês têm aí uma ilustração de um visor noturno típico. Vejam que a gente precisa diferenciar o aparelho de visão noturna de uma câmera infravermelha. São coisas diferentes. O aparelho de visão noturna, ele se baseia na amplificação da imagem, na intensificação da imagem, enquanto que a câmera infravermelha, ela pega a radiação infravermelha. Então, por exemplo, se você quer ver no escuro, você vai ver objetos que eles refletem a pouquíssima luz que existem naquele ambiente. Porque o escuro aqui para nós não é tão escuro, ele é escuro para o nosso órgão sensorial de visão. Já as câmeras infravermelhas, elas captam a radiação emitida por um corpo quente, pelo corpo de uma pessoa. Então elas enxergam o calor na realidade. Então as câmeras de segurança, elas são câmeras infravermelhas, que elas captam a radiação infravermelha do corpo e eventualmente refletida por uma fonte emissora. Como nós não podemos enxergar a radiação infravermelha, essa lâmpada de LEDs infravermelha ilumina o ambiente com luz infravermelha, os objetos refletem e a câmera capta. Mas os aparelhos de visão noturna, eles têm um outro princípio. Eles se baseiam na iluminação ambiente natural, mas muito fraca, abaixo da nossa capacidade de percepção. Então, o que eles fazem, esses aparelhos de visão noturna? Né? Eles são utilizados, por exemplo, em armas como mira, eles são usados em equipamentos de segurança também, né? Porque eles têm também uma sensibilidade diferente. Eles não necessitam da fonte que ilumina e eles não necessitam que o corpo visualizado emita radiação. Eles trabalham com a fraquíssima luz ambiente. Esses visores de aparelhos de visão noturna, esses visores noturnos, eles utilizam um princípio que está num tubo fotomultiplicador, num tubo intensificador de luz. Como é que ele funciona esse tipo de tubo? Ele tem dentro eletrodos que multiplicam os fótons. Por exemplo, se uma iluminação muito fraca vem um ou outro fóton, na hora que ele bate nesses sistemas de iluminação noturna, nessas válvulas amplificadoras, a válvula ela multiplica os fótons. Então a luz que ele corresponde vai se intensificando. E lá no visor, então, aparece uma imagem intensificada, que em condições normais os nossos olhos não veem, mas lá com aquele aparelho, com aquele visor noturno, eles têm a possibilidade de enxergar aquela imagem muito escura. Vejam que ela é escura para nós, mas não escura para o aparelho em si. Na natureza, isso aí está na coruja, né? A quantidade de luz que nós captamos com os olhos vai determinar a sua sensibilidade. E aí vem uma curiosidade. Quando você olha para o céu, você enxerga um determinado número de estrelas que depende do brilho dela. E as mais fraquinhas você não consegue já com muita dificuldade ver, e mais fracas que aquela mais fraca o seu olho já não consegue ver. Por quê? A quantidade de estrelas que a gente vê no céu depende da quantidade de luz que a nossa retina deixa passar. Então a nossa retina tem um buraquinho, aquele buraquinho tem uma lente na frente e ela focaliza e a luz entra lá no nosso órgão sensorial e a gente vê então o objeto que emite aquela luz. Então a sensibilidade do nosso olho, ela está determinada pelo diâmetro da nossa retina. Então, quando a gente olha o céu numa noite escura, por exemplo, num lugar que tenha muitas estrelas, a nossa visão ela não consegue ir além da quinta, sexta grandeza nas estrelas. Porque as grandezas superiores, sétima, oitava, em astronomia, quanto maior o número, mais fraco o objeto, elas não emitem luz suficiente para impressionar a nossa retina.
Então o que a gente faz se a gente quer ver esses objetos mais fracos? A gente tem que intensificar a luz. Quer dizer, a gente tem que aumentar a quantidade de fótons captado. Como é que a gente faz isso? A gente usa o telescópio, usa o binóculos ou usa qualquer outro instrumento óptico que faça isso. Então, como o telescópio tem lá uma lente maior, ele consegue captar ou recolher muito mais luz do que a nossa retina. E esse ganho de luz é que vai traduzir na possibilidade de a gente ver objetos distantes, não só ampliados, mas que com a visão da gente não seriam capazes de excitar o nosso sistema sensorial. Nós não veríamos, né? Então é mais ou menos o que acontece com esse aparelho de visão noturna. Então vocês já podem perceber também que esse nosso como funciona também é útil para a astronomia. Na hora que você vai comprar um telescópio, você está interessado no que você pode ver com ele. Então você tem que olhar que a quantidade de luz que ele é capaz de colher vai determinar o objeto de mais fraca luminosidade que você pode enxergar. Então, para isso, a lente da frente, né, a objetiva, ela tem que ser a maior possível. Então, quanto maior a objetiva lá do telescópio, mais objetos fracos você pode ver. Agora, o sistema vai determinar quanto eles são ampliados. Quer dizer, se você tem um olho nu e vê a Lua desse tamanho, se aquele seu telescópio amplifica, vamos dizer, 20 vezes, você vai ver ela grandona. Aí você pode identificar os detalhes. Então vejam que são características diferentes, né? Essa capacidade de colher a luz, né? Então é o diâmetro da objetiva, né? E também a ampliação, que é quanto ele aumenta. Nos aparelhos de visão noturna, então a gente precisa de circuitos eletrônicos lá dentro, porque ele não faz essa amplificação sozinho. Então esses circuitos, geralmente trabalham com alta tensão. A válvula fotomultiplicadora, ela tem eletrodos que são ligados a circuitos que precisam ser alimentados com alta tensão. Então, o que acontece? Esses aparelhos, eles possuem a bateria interna e tem lá um inversor de tensão que eleva para algumas centenas de volts a tensão que vai ser aplicada a essa válvula, esse tubo fotoamplificador. Então é assim que eles funcionam. Então não é simplesmente uma câmerazinha, não é simplesmente uma lente, não é nada disso. É um circuito amplificador de luz, amplificador de imagem, mas que amplifica a imagem como um todo. Por isso que esses aparelhinhos custam caros, né? Se você entrar na internet e digitar aparelho de visão noturna, você vai ver que eles podem chegar a preços até assustadores. Valores típicos, né? Você vai encontrar na faixa de $200 a $1.000, né? Um aparelhinho desse. Mas é muito interessante, eu mesmo já tenho um amigo que ele gosta dessas coisas, né? E ele é bastante curioso em relação a isso, e ele comprou, e realmente você enxerga no escuro, né? Não tem aquela imagem de alta definição colorida, né? Por quê? Também é um outro fator que vocês precisam saber. Os nossos olhos têm dois tipos de receptores, os bastonetes e os cones. Um é para luz fraca, branco e preto. E o outro é para luz colorida. Então existe aquele provérbio, né? De noite todos os gatos são pardos. Por quê? No escuro entram em ação os nossos órgãos sensoriais formados pelos sensores de luz branco e preto. Ele é monocromático. Então o nosso olho tem grande sensibilidade no escuro porque usa esses sensores, mas ele não distingue cores. Você não consegue distinguir as cores de um objeto no escuro. Um objeto mal iluminado, vamos dizer, né? Então ele aparece mais ou menos branco e preto, você não distingue as cores. Quando a iluminação é suficiente, entram em ação os sensores de cor. Então aí você consegue distinguir as cores do objeto. Como esse visor noturno é feito para ver no escuro, você não pode esperar que ele veja colorido. Então ele vai ver em branco e preto as imagens. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram da minha explicação, gostariam de saber mais, vejam na descrição do vídeo o artigo e como entrar em contato com a gente, façam os seus comentários. Se vocês têm alguma pergunta sobre o assunto, né, deixe o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Até mais.